Boa tarde a todos, estamos começando a partir de agora o podcast Clube dos 13, onde sempre estará um convidado especial aqui para responder perguntas e mostrar conhecimento sobre o seu clube do coração. Hoje estamos aqui com a presença do Dieguinho. Seja bem-vindo, Dieguinho. Daí, João, tudo bem? João Paulo, obrigado aí pelo convite aí, de a gente estar aqui podendo conversar um pouco sobre futebol, né? Principalmente sobre o nosso time aí, o Colorado, o Internacional, né? Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Não sou aquele craque em tudo do Colorado, mas sou um torcedor. Já fui mais fanático, né? Hoje sou um torcedor mais concordado com o que acontece diariamente aí com o nosso clube aí. E vamos na demanda aí das tuas perguntas e vendo o que a gente consegue responder e esclarecer sobre a nossa torcida do nosso Colorado, né? Então, aí, primeiramente, a primeira pergunta que eu quero te fazer aí, há quanto tempo você torce para o Inter? A verdade, a minha história com o Inter vem da infância, né? O meu pai, ele é colorado, torcedor do Internacional, né? E quando a gente era criança ali, naquela época ali, eu sou de 89, né? Então, o Inter teve uma história muito grande no passado, né? Ali no Campeonato Brasileiro. Lá na década de 70, né? Onde tinha um dos melhores elencos do Brasil. Aquele time do Falcão lá, Do né? Falcão lá. Então, exemplo, para mim é só história, né? Eu não cheguei a acompanhar. Em 92, o Inter foi campeão da Copa do Brasil, mas eu ainda era muito criança, né? Eu deveria estar ali de 89 a 92, ali 3 anos, vamos dizer assim, né? Sim. Então, não teria ainda muita lembrança daquele título. Eu comecei mesmo vamos dizer assim, a incomodar o pai, que queria camisa e boné, e acompanhar o Inter ali, a partir dos 7, 8 anos de idade ali, né? Ali foi onde a gente se identificou realmente com o Colorado, né? Até porque naquela época de 90, se você for lembrar, João, o Grêmio veio muito forte numa época de 90 ali, o Palmeiras era muito forte com a questão da Parmalat O ali, investimento era bem forte. o Corinthians sempre foi um clube muito grande. Então, naquela época, quando não tinha hoje o que a gente tem de celular, Isso. você ligava a televisão, normalmente estava falando sempre daqueles clubes. E você pode ver que a maioria daqueles torcedores que surgiu naquela era ali, Sim. dessa idade que a gente tem. E a gente ali, por intermédio do pai ali, né? O pai é um colorado, mas ele não é muito fanático, assim. Sim. Sempre assiste, mas ele nunca pressionou. Você tem que Aham. torcer pro Colorado, né? Deixou livre. E eu ali, vendo que meu pai era colorado, e comecei ali com 7, 8 anos já ter um entendimento. Foi onde eu comecei a jogar bola também ali, de 7, 8 anos. Eu comecei a agarrar gosto pelo Colorado. Só que naquela época, o Colorado, na verdade, não tinha muita expressão de títulos. Ele ganhava ali mais o Gaúcho, Sim. competia ali, mas não era tão forte quando ele foi em 92 e quando ele era na década de 70, né? Então, a minha paixão pelo Colorado, em torno de 7 a 8 anos, eu comecei, assim que eu lembro mesmo, assim, não, que eu quis a camiseta, que o pai foi lá e comprou, e a gente começou a torcer realmente pro Colorado nessa época. É legal. Quem é teu ídolo da infância, que você considera o ídolo do Inter, assim? Igual a gente falou do Falcão ali, né? É um cara que teve muita história no clube. Só que eu normalmente hoje a gente vai perguntar de quem a gente assistiu e quem a gente lembra, né? Sim. Você vê que nós temos o maior ídolo do futebol para mim, que é o Pelé. E se você for ver, perguntar para a juventude não vai lembrar dele. Não lembro. A juventude vai lembrar do Messi, do Cristiano Ronaldo, do próprio Sim. Neymar, né? Então, hoje para mim assim, eu tenho 2 no Colorado que marcou muito para mim. Que um já não está mais aí, que é o Fernandão, né? Foi um cara que representou muito para mim na época que eu comecei a estar bem ciente do que é o futebol, o que é uma torcida. E para mim, o meu maior ídolo é o D'Alessandro, né? Tanto que hoje está no clube de novo lá e ele representava e representa para mim o que é ser colorado, né? E você vê, é um cara que é gringo, né?
Sim, Mas, para mim, é o D'Alessandro e o Fernandão. legal. Agora eu quero que você conte os títulos aí, os títulos do Inter que você considera mais importantes. Você acha que é a Libertadores, o Mundial de 2006 ali? Eu Você viu o ainda, que você viu? eu ainda queria ter o prazer, né? A gente teve chances muito claras aí de ser campeão brasileiro em várias competições. E por muitas vezes a gente foi lesado pela arbitragem, né? Outras vezes a gente foi lesado pelos nossos próprios jogadores que não conseguiram colocar a bola para fazer o gol, né? Sim, Deixaram escapar pontos importantes, né? Então, assim, que eu me recordo muito bem, para mim, acho que o maior triunfo do Inter foi ser o campeão mundial em cima do Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, né? sim. Então, aquilo ali não era considerado, o time do Inter não era considerado naquele momento a nada, né? Ele ia só participar lá no Mundial e foi campeão em cima do Barcelona, E do Ronaldinho como Gaúcho. herói improvável ainda, né? Todo mundo, É, né? que é o Gabiru, né? Então, ninguém imaginava isso, né? E também os títulos da Libertadores, né? Os dois títulos da Libertadores. Que eu acredito que em 2010 ali, como o da Alessandro já, né? Uhum. Então, em 2006 a gente tinha o Fernandão, né? Foi aonde surgiu ali o Pato, depois surgiu o Nilmar, né? Que foi o Pato, talvez dos últimos jogadores do Inter, hein? Talvez criado ele, o Nilmar, né? Teve o Leandro Damião que veio, mas não foi tanto igual eles. Uhum. Mas o Pato e o Nilmar foi dessa era que eles surgiram ali, daqueles títulos, né? E agora, por último, em 2025, né? Muito tempo sem ganhar nada, né? Era obrigação do Inter, e não era obrigação do Grêmio ser campeão gaúcho, era obrigação do Inter, porque era dois títulos ali, né? Era deixar o Grêmio ser octa e outra coisa, e muito tempo não ganhava mais nada, né? Então, acredito que esse 2025 também, por ser um título regional, teve muita expressão para a torcida colorada, porque ela precisava de um título, mesmo que fosse um campeonato estadual, e não deixar o seu maior rival, né, ser octa, né? Então, acredito que, para mim, hoje, né, 2006, 2010 e 2025. Da dupla Grenal ali, então o Inter é o único que tem o Octa, né? O octa, e também só uma vez rebaixado, né? Que É. isso, muita gente pergunta para mim, mas o Inter se titulava campeão de tudo, né? Mas campeão de tudo desceu para a Série B e não foi campeão. Eu falei, mas veja que bom que é, porque nem o torcedor colorado lembra desse título, né? Porque eu acho que para um time Queira ou não queira, é uma suja história uma aquela suja uma história para qualquer torcedor. É. Você vê hoje assim, Você ó, quer lembrar das vitórias, das né? vitórias. Por exemplo, vamos pegar que não fugindo da matéria, mas vamos falar ali do próprio Vasco. Né? É triste para a torcida você ver que o time ele entra na Série B, vai e chega na Série A, ele está brigando para não cair. Então eu vejo assim que times considerados grandes, ele tem que ter um elenco que ele não possa estar brigando na zona do rebaixamento. Apesar mesmo de uma crise, porque os jogadores que qualquer time tem hoje, ele é melhor do que um time mediano. Né? No caso agora 2025 conseguiram reunir os 13, né? É difícil estar